As guerras podem ser fonte de mistérios e fenômenos que não são tão facilmente explicados, muitas das vezes ofuscado por registros históricos e notícias de batalhas, políticas, intrigas. Esses casos não explicados conseguiram ficar à mercê do conhecimento das pessoas. Uma das mais terríveis e intensas guerras da história, a Primeira Guerra Mundial certamente tem os seus mistérios, alguns fenômenos bizarros e é sobre algum desses mistérios que você verá nesse vídeo. Eu sou Nathaniel Torres e seja muito bem-vindo a Fatos e Lendas. Como se sabe, a Primeira Guerra Mundial eclodiu no ano de 1914 e se espalhou rapidamente pela Europa. A carnificina que se seguiu durante os anos serviram para mudar o mapa do mundo, dissolvendo o então Império Austro-Húngaro e Otomano, deixando cerca de 16 milhões de mortos e muita destruição, onde muita coisa estranha se originou. De longe, uma das ocorrências estranhas amplamente divulgadas aconteceu durante a Batalha Sangrenta de Mons, isso na Bélgica, por volta de 1914, onde a Força Expedicionária Britânica encontrou o avanço do primeiro exército alemão. A princípio, os ingleses conseguiram levar o inimigo a recuar um pouco, mas acabou sofrendo pesadas baixas. Em agosto de 2014, sofrendo então um grande estrago sobre o ataque devastador dos persistentes e avassaladores alemães, e prejudicados pela retirada de seus aliados franceses, os britânicos decidiram recuar. Foi então que algumas coisas estranhas teriam acontecido. Enquanto os britânicos recuavam sob o fogo inimigo, os soldados afirmavam que várias aparições misteriosas começaram a surgir para eles no campo de batalha. As entidades eram descritas como anjos, arqueiros ou até mesmo o próprio São Jorge ou São Miguel, segurando uma grande espada brilhante. Ainda houve o caso relatado sobre o aparecimento de Joana d'Arc, a fim de realizar uma retirada segura. Nisso, uma unidade britânica que recuava afirmava que eles haviam se juntado a um exército espectral de arqueiros, descritos como se estivesse chegado na época de Azincourt, isso é, 500 anos antes de 1914. E esse exército atacavam com uma chuva de flechas sombrias sobre os alemães. Alegavam também que até os prisioneiros alemães corroboraram com essa história, afirmando que eles haviam sido confrontados por guerreiros de aparência antiga, empunhando arcos e vestindo armaduras. Centenas de alemães mortos foram encontrados espalhados no campo de batalha, no entanto, sem ferimentos físicos visíveis, levando a então suspeitas de que algum tipo de gás venenoso tivesse sido utilizado naquela batalha. Há também outro relato sobre entidades gigantes que floresceram da fumaça para espantar os alemães, enquanto os britânicos fugiam para a segurança. Um outro relato enviado por uma enfermeira por um cabo ferido dizia o seguinte: muito claramente no ar uma luz estranha que parecia estar bem distintamente delineada e não era um reflexo da lua, e nem haviam nuvens. A luz ficou mais brilhante e eu pude ver claramente 3 formas, uma no centro, tendo que pareciam asas abertas. Outros 2 não eram tão grandes, mas eram claramente distintos no centro. Eles estavam acima da linha alemã voltada para nós. Ficamos observando-os por cerca de 3/4 de hora. Todos os homens comigo ouviram. Tenho um registro de 15 anos de bom serviço. Eu lamento muito me fazer de idiota contando uma história meramente para agradar alguém. Em outros relatos, soldados perdidos disseram que anjos brilhantes, tanto homens quanto mulheres, e vestidos de branco, apareceram para guiar o caminho. Outros ainda falavam de estranhas nuvens amorfas de luz bruxelante e que se espalhava para bloquear a retirada do inimigo, assustar os cavalos para que eles também fugissem com medo. Na maioria dos casos, os seres banhados em luz saíam e afugentavam os inimigos alemães de alguma forma. Muitos alemães capturados posteriormente concordaram que algo estranho estava acontecendo, relatando ter visto as próprias entidades perambulando e alegando que não poderiam ser baleados
ou mortos por suas armas. Relatos desses espectros eram tão comuns que na época se tornaram uma sensação da mídia mundial e foram vistos como um sinal de Deus, uma força celestial enviada para salvá-los da escuridão da derrota. E de fato, os britânicos perderam muito menos homens, o que era visto como uma evidência de que tudo era verdade. Em pouco tempo, os relatos dos anjos de Mons eram utilizados pela mídia para ilustrar que a causa dele era justa e tolerada pelo próprio Deus em face dos perversos alemães. E é claro que tem havido muito debate sobre a veracidade desses fatos. Também foi apontado que tudo isso poderia ter sido atribuído a alucinações em massa e a histeria alimentada pela morte evidente, cansaço e medo que tumultuava durante os combates. E nesse ponto eu quero saber a tua opinião. O que você acha? Foram boatos ou foram fatos? Comente aqui embaixo na área dos comentários. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o teu like e se inscreva aqui no canal para mais conteúdo. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo, porque sim, ainda tem muito a se falar quando o assunto é lendas e fatos da Primeira Guerra Mundial. Eu sou Nathaniel Torres e até um próximo vídeo da Fatos e Lendas.